Quantas vezes você já não perdeu horas do seu dia mexendo no celular de uma forma improdutiva, sem conseguir fazer aquelas atividades que tem para fazer? Sabia que a procrastinação pode ter tudo a ver com a forma como a gente se relaciona com a gente? Então, nesse vídeo, eu vou falar para você sobre procrastinação de uma maneira que você nunca viu. E olha só que legal, você provavelmente está procrastinando vendo esse vídeo, mas essa não vai ser uma procrastinação qualquer. Vai ser uma procrastinação de qualidade e uma procrastinação útil, porque depois desse vídeo você será muito mais produtiva. Então, se você gostou dessa introdução aí, se você se identificou, já deixa aqui um like e já se inscreve nesse canal, que eu vou te ajudar a melhorar suas questões, a ser mais produtivo, a ganhar melhor, a se destacar na internet. Meu nome é Jéssica Ribeiro e eu falo sobre personalidades nesse canal. Vamos lá? E a real é que cada tipo de personalidade pode estar procrastinando por um motivo diferente. Eu posso fazer um vídeo somente sobre isso. Se você quiser, você deixa um comentário aqui falando sobre você querer ver personalidades diferentes procrastinando. Mas nesse vídeo eu quis dar uma mão na massa. Como que você pode interromper esse ciclo de procrastinação e ter ali resultados diferentes? Então, basicamente, vamos a 4 etapas, 4 fases para que você possa romper esse ciclo da procrastinação na sua vida. E o primeiro passo é você identificar quais são os gatilhos. O que está tirando o seu tempo? O que está tirando a sua energia? Do lado de cá, celular é uma grande questão para mim. Não foi à toa que eu comecei esse vídeo falando sobre o celular, porque se eu não tiver atenção, eu vou ser aquela pessoa que vai ficar horas ali no celular e de uma forma não muito produtiva. Mesmo que às vezes eu confesso pra você que eu conto umas historinhas de tipo, ai não, eu tô vendo essa pessoa, eu tô vendo os stories dessa pessoa, porque os stories me ajudam muito, mas na real eu tô procrastinando. Então, se eu tenho tarefas muito importantes pra fazer e eu já sei que o celular é um gatilho forte pra me atrapalhar nesse processo, eu gosto de deixar o meu celular em outro cômodo, o celular carregando, o celular no modo avião, o celular dentro da gaveta, de uma forma com que eu não tenha essa fonte de distração aí na minha vida. E é interessante a gente ver que às vezes a gente faz as coisas no piloto automático. Então talvez a sua questão não seja o celular, mas seja a TV. Então nesse caso já tira a TV da tomada, porque você vai perceber que no primeiro sinal de tédio, principalmente se você trabalhar em casa, você vai querer ligar a TV e perder ali um precioso tempo. Então entenda quais são esses gatilhos e, na medida do possível, se afaste deles. O segundo passo, a segunda estratégia é você nomear a sua procrastinação. Às vezes a minha procrastinação vem quando eu tenho muita coisa para fazer. Então dá um sentimento de que eu vou ter um dia péssimo e que eu quero procrastinar esse dia péssimo, eu quero procrastinar esse peso que eu vou carregar. E quando eu já percebo esse movimento, eu já pego as minhas atividades e eu divido em blocos menores. Porque se eu tenho uma coisa muito grande para fazer, então vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Eu vou gravar um curso bônus e tudo mais, e eu preciso fazer 13 apresentações, né? Vão ser 13 slides para esse curso. E eu tava enrolando, até que eu coloquei na minha agenda que eu preciso fazer 3 apresentações. Por quê? 3 apresentações é algo que eu sei que em 2 horas de trabalho focado, ou talvez menos, eu consigo finalizar. Então, 13 parece absurdo, parece uma coisa que vai gerar um sofrimento enorme, que eu não vou terminar nunca. Mas 3 eu sei que é algo finito e que é algo que tem início, meio e fim. Então, se você está diante de um monstro muito grande, se você está diante de uma tarefa interminável, procure entender como que você pode repartir aquela tarefa, para que você veja um início, meio e fim e não fique parecendo que você vai sofrer muito. Eu contei um pouco sobre essa procrastinação que vem para mim e para algumas pessoas também, quando tem aquele sentimento de que tem muita coisa para fazer. Mas não é só isso. A procrastinação pode vir quando você está com medo de errar, quando você está com medo de não ser reconhecido, quando você está com medo de você não ser admirado pelas pessoas que você ama, ou ainda você está com medo daquilo ali fracassar completamente, você tende a não fazer as coisas porque existe ali um medo profundo das consequências do ato feito. Então é importante que a gente entenda do que a gente está falando, porque se a gente está falando, por exemplo, de um medo, a estratégia de repartir as tarefas não vai fazer muito sentido. A gente precisa olhar para esse medo e trabalhar o medo para que você
você consiga parar de procrastinar. É por isso que eu não gosto muito desses cursos, desses livros, ou até mesmo vídeos aqui no YouTube, que são muito, é só fazer isso que você vai parar de procrastinar, ou procrastinação é coisa de pessoas preguiçosas, porque não é. Então, a procrastinação, ela vem muitas vezes como uma forma de te defender de algo que é muito desafiador para você. E o que faz uma pessoa procrastinar não é a mesma coisa que faz outra pessoa procrastinar. Terceira estratégia, dialogue com você mesma. Então, principalmente quando a gente está falando de medos, quando a gente está falando de expectativas, quando a gente está falando de algo que está fora do nosso controle, é importante que a gente negocie com a gente mesma, para que você entenda por que você está fazendo isso, por que isso está sendo desafiador, por que você não quer fazer isso. Nossa, essa atividade é chata, mas por que essa atividade é importante? Então vamos negociar aqui, vamos entender como que a gente pode fazer. Esse diálogo, essa comunicação consigo mesmo é muito importante para que você consiga atingir os seus objetivos. É curioso que quando a gente vê pessoas falando sobre relacionamentos, tem sempre aquela questão, a comunicação é a base de um relacionamento, mas as pessoas não têm uma comunicação interessante, uma comunicação não violenta, uma comunicação empática consigo mesma. Então, muitas pessoas têm uma autocrítica muito grande e falam de si mesma com um pesar muito grande, né, com uma dura voz de crítica. Então, é importante que a gente acolha, né, as nossas dificuldades e dialogue com elas, entendendo ali qual que seria o meio termo, o que você pode fazer para melhorar a sua situação. E, por fim, recompense o seu esforço. Eu gosto muito de trabalhar com a técnica Pomodoro, que é basicamente você trabalhar durante 25 minutos de trabalho focado e você ter ali 5, 10 minutos de descanso. Né? Depois de alguns blocos do Pomodoro, eu faço um bloco maior, né? 25 minutos e tal. E há um tempo atrás eu assisti um episódio de Modern Family, né? Que tem mais ou menos essa duração. Infelizmente a Netflix tirou Modern Family do catálogo, então parei de assistir Modern Family. Mas eu fiquei sabendo que tem na Amazon Prime, então eu vou voltar a assistir a Modern Family, que é uma série que eu gosto. Então, olha como essa negociação ela faz sentido, né? Você tá ali, nossa, que saco fazer isso, não aguento mais, cansativo, chato, enfim, qualquer outra coisa que seja, mas depois que eu fizer isso aqui por 3 pomodoros, eu vou parar e vou assistir uma série, vou comer uma pipoca e depois eu vou tomar um banho com presença, né? Vou ali relaxar um pouquinho depois desse dever cumprido. Então, se recompense por aquilo que você for fazer. Essa é uma maneira de manter o seu cérebro motivado a fazer aquilo que é importante para você. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, assistiu até o final, não deixe de dar um like aqui para mim. Beijo e até o próximo vídeo.